Olá, sejam muito bem-vindos à parte 2 do nosso episódio com a dona Eleonora Zenovets. Estamos aqui com o Peter novamente para entrevistá-la. E a gente terminou, dona Eleonora, a primeira parte falando sobre o falecimento do George e todo o legado que ele deixou pra gente. E nesse primeiro momento, né, eu queria saber como foi para a senhora assumir a empresa logo depois disso. E foi um baque, obviamente, mas como aconteceu? Aconteceu dele falecer e a senhora já sabia que ia assumir e encarou assim, como é que foi? Estava preparada? A gente nunca está preparado, mas em termos de empresa. Não. A coisa é complicada, muito complicada. Então, o Jorge era... Eu vou voltar num ponto que nós já falamos, do Jorge ser muito arrojado, corajoso, né? E nessa época dominada por cursos apoiados por embaixadas, centros binacionais, tudo isso, foi por ousadia abrir um curso dependendo de empréstimos bancários, porque não havia dinheiro. Uhum. Eu assumi com garra, vontade de manter o legado criado por ele, que naquele tempo era crescer ou morrer, ser abafado pelos outros cursos. Mas não assumi pensando em permanecer. Eu assumi pensando que eu ficaria uns 3 meses, tomaria algumas providências, que eu vou detalhar, e passaria adiante o curso para os diretores, para os executivos que estavam na empresa. Bom, o Peter, para não fugir da cena, teve uma sucessão cuidadosa, não traumática, mas aí enfrentou uma crise de proporção universal, uma pandemia arrasadora, e eu quero muito falar sobre ele e essa equipe que está conduzindo o Brazos e o que eles fizeram nesse período, né? Então, no início dos anos 80, Jorge resolveu fazer uma grande renovação dos materiais, reescrevendo livros e manuais. A ideia era utilizar esses materiais por 2 anos, fazendo uma revisão cuidadosa em 83. Esses planos foram abortados com a doença do Jorge, exatamente nesse ano, e a morte precoce, aos 53 anos, em 1984. Eu não quis assumir o título de presidente era ele. Eu assumi como diretora superintendente. E minha ideia, então, era estruturar os cálculos da distribuição de lucros que ele fazia, porque ele fazia todos os cálculos. Uhum. Ele tinha uma estrutura que eu conhecia de modo doméstico, eu via em casa e a gente trocava ideias. E eu queria fazer um plano de carreiras para professores e secretários. Então, eu ia entrar, achava que em 3 meses eu faria isso, e acabei ficando 30 anos até Peter assumir. Eu nunca havia trabalhado no Brazos. Essa ia ser a minha pergunta. A senhora não trabalhou no Brazos antes? Eu não trabalhei no Brazos, eu tinha carreira própria. Então, tem uma história com inglês. Qual era a minha história com inglês? Aí o Peter vai dizer, agora eu sei por que você odeia a prova, mas é isso. Eu perdi meu pai com 10 anos. Nós morávamos em Vitória e nós viemos para o Rio. Eu fui estudar numa escola excelente, Melo Souza, em que a minha tia era diretora. Nessa escola existia inglês no primário. E eu cheguei, nunca tinha estudado inglês. E eu cheguei e fui fazer prova no fim do 2º semestre. Meu pai faleceu em setembro, eu devo ter feito essa prova talvez em outubro, uma coisa do tipo. Do inglês.
A professora me deu uma prova de inglês, eu nunca tinha estudado. Ué? E ela teve coragem de me dar um 0. Foi o primeiro zero, o primeiro e Caramba. único 0 que eu tive na vida. Isso explica tanta coisa na minha cabeça hoje em dia. Não é? Mas por quê? Eu te digo. A gente vai chegar lá, eu acho, não sei lá. nesse troço, Capaz. nesse episódio, mas assim... É capaz. Mas, enfim, então, eu tinha 2 possibilidades. Ou odiar inglês para o resto da vida, ficar traumatizada, ou enfrentar e dizer, nunca mais vão me dar 0 na vida, eu vou aprender esse troço. Conquistar o inglês. E foi por aí que eu parti, entende? Nunca mais me dão 0 na vida. E parti para estudar inglês. Eu gostava de línguas, então eu estudei inglês e estudava francês também. Na verdade, ao longo do tempo, meu francês era melhor do que meu inglês. Aí eu resolvi fazer anglo-germânicas, porque eu já estava terminando o curso de francês na Aliança Francesa, então fazia mais sentido na minha cabeça estudar inglês na faculdade. Uhum. E aí eu tentei bolsas, eu pedi bolsa na França e nos Estados Unidos. Assim como o visto do Jorge, o que chegou primeiro foi o americano. Ganhei uma bolsa para os Estados Unidos, uma bolsa do Turing, para a faculdade, e lá fui eu. E aí isso meio que definiu o meu caminho. Sim. Depois, fui aluna do Jorge no TTC e ele achava que eu seria uma boa professora. E eu tinha uma carreira própria, minha, né? Eu fiz concursos, eu fui concursada, eu tinha 2 concursos do Estado. Eu trabalhei no Ministério de Educação, então eu era técnica, assessora do Gildásio Amado, quando ele era diretor do ensino secundário. Isso tudo enquanto o Brasa já existia? Aconteceu mais ou menos na mesma época, porque nessa época o Ministério de Educação era ali na Graça Aranha, né? Uhum. E a escola, o Brasa era em frente, foi fundado em frente. E muitas amigas minhas, técnicas de educação, começaram a falar de um curso maravilhoso, papapá, Brasas, e elas estudavam no Brasas. E aí eu digo, mas quem são os professores? Aí me falaram, né? Odir, Jorge, Almir. Eu digo, nossa, é minha tribo. Então, eu visitei o Brasas, né? Que estava recém começando, e eu visitei, o Brasas começou em 66, e eu devo ter visitado em 67, uma coisa assim. Fui bem lá no só bem no iniciozinho fazer uma visita. Então eu vou contar para vocês uma coisa que é pessoal. O meu encontro com o Jorge nessa época. O Almir chegou a contar aqui que eles alugaram um apartamento de um aluno Sim. que tinha viajado para os Estados Unidos. Então, houve um período, o Jorge tinha separado, precisava de um apartamento, o Almir queria sair da casa da família e ter um apartamento, e eles alugaram esse apartamento juntos. E eu era muito amiga de Almir. Eu sou amiga de Almir desde os 17 anos. Então... Vocês se conheciam de escola, de vida? Nós nos conhecíamos de escola, trabalhando juntos. Então, nós nos conhecíamos daí. E nós saíamos muito. Então, eu telefonei um dia para o Almir. Telefonei um domingo.
O Jorge atendeu. O Jorge já tinha sido meu professor nessa ocasião. Né? Já existiu o Brazos, ele tinha sido meu professor 6 anos antes. Ele atendeu e eu deixei um recado. Queria falar com o Almir não está, não sei o quê, posso deixar um recado? Pode. Eu digo, olha, diz que Eleonora ligou. Oi, querida. Eu digo, mas a senhora sabia que era ele, o telefone? Não sabia, né? Porque era uma voz estrangeira, o Almir tinha muitos amigos estrangeiros. Sei lá, podia ser qualquer pessoa. Ele chamou de querida, recado. A senhora querida, ficou... Eu digo, querida quem? Aí ele falou, né? Era ele, pá, tudo bem? Tudo bem. Aí ele foi perguntar ao Almir se nós estávamos namorando. O Almir disse que não. Ele disse, vou convidar a Eleonora para sair. E o Almir disse aqui que tinha medo do Jorge, né? O Almir achava que o Jorge era muito avançado e muito ousado, muito cheio de... E muito assediado também, né? Então, o Almir disse que eu jamais sairia com ele. Olha só. Fez meu casamento, matou ali. Como é que o mundo dá volta? Resolveu minha vida, entendeu? Aí o Jorge ficou muito zangado, deu recado para ele. Quando disse que isso resolveu minha vida. Então, tempos depois, ele me convidou para sair. Resolveu arriscar? Eu saí. Não, eu não arrisquei tanto. Acontece o seguinte, o Jorge foi meu professor em TTC. Você, quando estuda TTC, você estuda literatura, você estuda poesia, você estuda uma série de coisas, de valores e de coisas assim. Então, eu achava que eu conhecia um outro Jorge. Sim. Que eles não conheciam. E era verdade. E era verdade. Verdade. Acertei na mosca. Estava lá, mas enfim. Bom, então, voltando a isso, eu nessa época trabalhava no Ministério de Educação, tinha uma carreira própria, né? Tinha 2 matrículas no Estado, tinha prestado 2 concursos, era assistente do ensino secundário e eu pisava numa sala de professores como professora, não como mulher do dono. Eu digo, eu não vou entrar de forma diferente dentro do Brazos. Sim. E achava que trabalhar junto, você fica 24 horas ao dia aquele assunto. Não dava certo. Não tem como não levar o trabalho para casa. O quê? Não tem. Não tem. Então, eu nunca trabalhei, mas acompanhava à distância e sabia tudo o que estava acontecendo, né? Sim. Conhecia muito bem o que era metodologia e esses projetos do Jorge. A questão da distribuição de lucros, que era uma coisa que ele fazia questão de fazer, e tudo mais. Então, era isso que eu queria fazer, entrando e ficando aquele período. Aí, o que aconteceu? Eu assumi o curso, pensando em fazer esse trabalho pontual e entregar a direção. E foi aí que eu descobri que eu não tinha executivos dentro do Brazos, que o Jorge comandava, determinava as coisas, que eu tinha excelentes professores, mas que não eram administrativos. Sim. E foi aí que você criou o conselho? Foi aí que eu criei o conselho. Porque para uma empresa que estava crescendo era muito necessário, né? Que você tivesse uma área porque quando você tem uma figura muito forte no poder, as pessoas olham para cima esperando a resposta certa. Sim. Exatamente. E você fica acostumado. É muito fácil você ter uma resposta e você seguir. Exatamente. Então, não há raciocínio. Então, foi um período em que nós enfrentamos uma inflação louca.
E aí, um dia, os diretores vieram para mim dizendo, nós tivemos uma reunião, e eles disseram que os professores estavam pedindo aumento. Isso foi na década de 1980? Isso foi em 84. 84. Foi quando eu assumi, foi em 84. E aí eu disse, muito justo, vamos ver o aumento dos professores. E quanto vocês acham que nós podemos fazer de aumento de mensalidade? Os alunos não querem pagar mais. A conta não bateria. Opa, não fecha. Eu digo, não pode. Não pode. Aí eu criei o conselho diretor para que eles sentassem comigo para raciocinar em conjunto, para entender o que era o quê. O que poderia ser feito, O que poderia ser feito. E aí acontece o seguinte, o Jorge sempre raciocinou com uma unidade financeira que ele chamava Student Unit, que nós usamos até hoje, que era um referencial da mensalidade dos alunos. Então, todas as despesas do Brazos eram calculadas em quantos alunos representavam aquilo. Sim. Entendeu? Então, aluguéis, folha salarial, era tudo vinculado àquilo. Sim. Aí eu vinculei todos os salários e mensalidades. Vinculei tudo. Então, enquanto muitos outros empresários começaram a usar dólar como moeda de referência, eu usava a nossa unidade de aluno. E eu fiz uma outra coisa aí. Já que o pessoal não entendia que precisava aumentar a mensalidade e eles iam ter de defender aquilo perante os alunos, todos os salários passaram a ter aquela referência. Então, era assim, se eu aumentasse 4,83 na mensalidade, todos os salários subiam 4,83. Era unidade única, entendeu? Sim. Então, as secretárias, quando o aluno dizia, mas por que vai aumentar 4,83? Ela sabia muito bem para que precisava aumentar aquilo no salário dela para sobreviver com a inflação que existia, Sim. entendeu? Então, isso criou uma mentalidade mais empresarial na nossa equipe. E que, assim, hoje eu vejo muito, gente... Quando fala muito sobre valores, né, e sobre o Brazos e tudo mais, as pessoas falam, existem muitos cursos mais baratos, e tem sempre essa conversa, e a gente tem 2 pontos. Um é a qualidade mesmo do serviço, do trabalho, e a outra sempre levanta o quanto esses cursos pagam esses professores. Né? Esses professores recebem bem, eles são bem qualificados. Então, acho que essa preocupação, no fim das contas, o aluno sempre sai ganhando com a preocupação que o Brazos tem. Sim. Pela qualidade, não só do inglês, mas do serviço que aquele professor presta, porque eu acho que as pessoas trabalham muito bem, né, trabalham melhor, quando elas sabem que estão sendo bem remuneradas, né, e podem viver daquilo. E se há aquele aumento na mensalidade, você sabe que aquilo vai refletir no teu salário. Sim. Então, eu acho que existe uma honestidade aí, uma parceria. Um incentivo, né? Que bate muito bem, entendeu? Sim. Eu vou até ler aqui, olha, eu anotei. Em 85, quando assumiu o Sarney, havia uma inflação de 15% ao mês. Caramba. A sucessão de planos que eu peguei pela Proa, vê bem, eu assumi em 84, tá? Sucessão de planos econômicos. Plano Bresser, Plano Verão 1, Verão 2, Plano Collor com congelamento de poupança, troca de moeda, corta de zeros, indexação, desindexação. Meu Deus do céu. Foram mais de 20 planos ao longo do tempo. Que loucura. Tá? Tudo que eu queria era ensinar inglês, virei economista, como todos os gestores daquela época, e eu andava com uma revistinha chamada Suma Econômica debaixo do braço.
Até para o banheiro eu levava Foi a Suma sua faculdade de economia. Foi a minha faculdade de economia. Eu vivia com aquilo. E aí aconteceu também uma outra coisa curiosa. Quando eu tive de fazer um aumento no segundo semestre, os meus diretores vieram me cobrar. Porque os meus diretores, foi o seguinte, foi uma época, foi muito traumático. Ninguém esperava uma saída do Jorge, ninguém esperava uma coisa. Ele tinha 53 anos, Jorge era forte, era um touro, era aquela pessoa que você olhava e dizia, se vai até os 100 na boa, aparentemente saudável. Então, ninguém esperava por aquilo e foi tudo muito rápido. Eu era uma ilustre desconhecida para eles. Eles me conheciam, mas eu era na minha, ficava quieta à distância, não me metia ali. Então, eles não sabiam a que eu vinha. Com quem estavam lidando. Aquele corpo estranho ali, dando as ordens. Então, eles questionaram quando eu quis fazer um aumento no início do segundo semestre. E aí me disseram, não, o Jorge só fazia um aumento ao ano. Eu digo, tá mal. Porque não dá. Não dá a conta. A inflação não dá conta, não é assim que opera. Eu disse para eles, olha, ninguém é mais leal ao Jorge do que eu. Só que em vez de olhar para trás do jeito que ele fazia, eu tenho que olhar do jeito que ele olhava para frente e eu vou agir como ele agiria aqui. Então, é para frente que a gente tem que olhar e tem que ver isso. Então, foi muito importante o conselho e aí eu dei muita sorte também, porque eu fui feliz nas minhas decisões. O barco começou a atravessar a tempestade, aquilo tudo, e eles começaram a me respeitar. Como foi para a senhora naquele início? Porque para além do despreparo, né, ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, despreparo nesse sentido, a senhora era uma mulher à frente de uma empresa na década de 1980, que não era uma coisa muito comum. A senhora acha que parte da desconfiança possa ter sido por isso? Não? Foi difícil? Como é que era estar à frente de uma empresa naquela época? Pois é. Não dentro do Brazos, sim fora do Brazos. Então, o Brazos sempre foi uma empresa com características muito avançadas. Sim. Tá? Então, dentro do Brazos nós tínhamos excelentes diretoras. Nós tínhamos Márcia Rocha, né? Já era diretora da Tijuca, e não existia essa questão de menininho, menininha, de homem, mulher. Eram todos muito iguais. Havia uma igualdade geral. Não existia diferença de salário, sempre foi igual, né? Não, nunca. Imagine, diferença de salário é impensável. A gente não. Que não por muito tinha. tempo houve, né? Até Existe recentemente, até pois é. Até recentemente. Estão passando leis hoje em dia sobre isso. Agora a gente está... Isso nem nunca passou pela nossa cabeça a possibilidade de uma coisa dessas, né? Então, não era por aí a coisa. Então, dentro do Brazos, não havia isso. E dentro do Brazos, nós nunca tivemos essa questão de raça, cor, aspecto físico, relações afetivas. Sempre foi... Fazer um bom trabalho, ser uma boa pessoa. Competência. E a competência, dedicação, sendo bom, conhecendo inglês, estava tudo bem. Sim. Não era por aí. Mas a minha situação era substituir o Jorge. Então, qualquer um que sentasse naquela cadeira estava ferrado. Porque... não é que eles fossem contra mim, eles só não me queriam, eles queriam que eu fosse outra pessoa, entende? Sim. Então eu tinha que agir como ele, e não, eles tinham que entender que eu ia ser eu, e eu não ia nem tentar
chegar perto ou imitar. A senhora teve um medo no início? Bateu? Não lembro. Você sabe que eu não lembro? Porque... Não teve nem tempo, né, de sentir medo. Não tive tempo de... Não, eu acho que eu gastei meu medo na doença do Jorge. Sabe? Eu acho que foi aquele período em que eu tinha de enfrentar o que eu tinha de enfrentar, eu tinha que fazer o que eu tinha de fazer e não sei se eu tive medo. Né? Eu tive desespero, mas não sei se foi um medo de enfrentar, porque, por um outro lado, isso também me salvou. Me deu um objetivo ali, uma razão de fazer alguma coisa maior do que eu e eu fui em frente. Então, agora, eu tive situações curiosas fora do Brazos. Eu lembro uma vez, eu fui no banco, viviam me telefonando, convidando para ir tomar um café. Aí um dia eu resolvi ir. No banco? O banco funcionava, o banco onde nós tínhamos conta funcionava no mesmo prédio, no térreo. E eu fui tomar um café. Aí cheguei lá, sentei, nós tínhamos um grande investimento naquele banco. Não era o nosso único banco, não. Eu sempre mantive um outro banco, que foi o primeiro que deu o empréstimo para a gente abrir, que era o Mercantil do Brasil. Então, o Mercantil do Brasil deu o primeiro empréstimo para o Jorge abrir o Brazos. Então, eu sempre me mantive leal ao Mercantil do Brasil, e houve uma época em que havia um tipo de um leilão, todo mundo queria fazer folha e ter impostos e esse tipo de coisa descontados. Eu nunca tirei no Mercantil, sempre fiz no Mercantil. Era outro banco, que eu tinha conta, porque era fácil ali embaixo. E eu tinha aplicações ali, tinha no Mercantil também. Eu fui visitar. O gerente senta e começa a conversar comigo, tentando me convencer a fazer um tipo de aplicação. Eu estou escutando. Aí eles chamam um outro gerente que vem, e aí ele falando com outro gerente que estava me passando uma aplicação muito interessante, papapá. Eu vi esse outro gerente começar a sugerir alguma outra coisa. E ele catucou a perna do gerente. E eu estou aqui na boa e estou vendo. Alguma coisa não está boa. Fiz minhas perguntas, não sei o que. Achou estranha, né, a conversa? Subi, fui lá no nosso escritório, falei com a nossa encarregada, a Fátima. Fátima, pega toda a nossa aplicação daqui de baixo e passa para o Mercantil. Disse, toda? Eu disse, toda. Quando? Agora. Mas a senhora percebeu o que ele naquele momento? Eu percebi que ele estava tentando me vender uma aplicação que não seria a melhor das coisas, a melhor das aplicações, e que o outro começou a questionar e que ele fez um cala-boca. Entendi. Entendeu? Que ela está comprando aqui a ela vai levar isso, está sendo embrulhada. Mas foi que fosse te passar a perna, né? Então, esse tipo de coisa eu senti, eu vivi e vi acontecer muitas vezes. Propostas e pessoas que vinham oferecendo... Tentavam se aproveitar também do momento. Querendo se aproveitar de diversas coisas, sabe? Houve uma época do boi gordo, a venda do boi gordo. O que era o boi gordo? Era uma aplicação tipo desses de pirâmide, coisa do tipo. Entendi. Assim, mas só que era com boi gordo. Então, era cabeça de gado. Então, vieram me oferecer. Aí botaram a planilha na mesa e eu estou olhando a planilha, aí fiz as contas, né? Nós tínhamos fazenda já. Eu fiz as contas. Então era assim, todo ano, todas as vacas emprenhavam e todas elas tinham gêmeos, pelas contas que eu fiz. Uhum.
Eu digo, pô, que beleza de gado, né? Porque todos têm gêmeos. Lá na minha fazenda, nem sempre elas emprenham, às vezes morrem, nem sempre tem bebê. Gêmeo é uma dificuldade. Então, esse tipo de coisa, essas ofertas mirabolantes, eu tive muita gente vinha achando, a mulher é tola, papapá. Mas... E o Peter mencionou a senhora também que dentro do Brasas isso não acontecia, porque o Brasas sempre foi esse ambiente igual para todos, né? Independentemente de raça, de sexualidade, de tudo. Isso foi consciente? Era uma coisa importante pro George, para a senhora? Ou foi simplesmente natural? Nunca precisou ser uma conversa, porque todo mundo sabia que não, todo mundo é igual e é isso? Nunca houve essa conversa. Sempre foi natural. Sempre foi absolutamente natural. E essa coisa de... Eu acho que é respeito humano. Na verdade, é só respeito humano. Não há conversa, não são valores. É uma questão de respeito humano e sempre rolou assim dentro do Brasil. E que perdura. E que perdura, e tem que perdurar. Esse daí eu me meto se tiver alguma coisa diferente, mas não é necessidade. Que as pessoas, eu lembro assim que, né, de uns anos para cá tem sido uma conversa que muitas empresas fazem de vamos fazer um programa de diversidade, um programa de igualdade. Isso, infelizmente, a minha empresa nunca precisou fazer isso, porque... levantar uma bandeira que às vezes nem está levantando, mas só está colocando ali no mar. Muita gente faz isso, então, né? Sim. E o Brasas sempre foi muito o contrário, nunca precisou fazer essa propaganda, porque sempre todo mundo que trabalha aqui, que estudou aqui, sabe que sempre foi assim. E essa questão mesmo, a questão de Golden, a questão de seguro-saúde, nós sempre fizemos a possibilidade familiar. Então, companheiro é o mesmo sexo, não interessa. A pessoa define, tem o direito. Sim. E sempre foi assim. Então, nunca existiu essa questão se é bacana ou não. E mesmo quando a coisa envolvia dinheiro, né? Vai gastar mais dinheiro? Vai, era tão mais fácil. Não, é do mesmo sexo, não aceitamos. Sim. Não, nunca foi assim. E isso é uma coisa que, olha só, na época que eu assumi... Porque a gente está falando de uma época em que nada disso era comum, nada disso era normal. Não era comum. Agora, eu sou de uma geração, né? Eu fui da geração Leila Diniz, que procurou impor seus valores, né? E tive sorte de contar com a mãe cabeça aberta, que me apoiou sempre. Então, quando eu conquistei minha bolsa de estudos em universidade americana e a minha família achou que, ai meu Deus, menina, vai viajar sozinha, nunca saiu. Ela disse, não, ela conquistou, se ela quiser ir, ela vai. Me deu maior apoio, isso mudou meu futuro, mudou minha vida. Fiz isso. Também me apoiou quando escolhi casar com o Jorge, que era desquitado e russo. Russo naquela época. Então, eu tive essas lutas de conquista de independência feminina nesse sentido. Tá? E aí eu fico chocada hoje em dia, porque nós achávamos, eu tinha meus 18 anos, nós achávamos que dentro de 20 anos essa fatura estava resolvida, na igualdade no mundo. Sim. Estou com 80 e eu só vejo regressão. Está regredindo, está um mimimi sem sentido. E aí isso está me afetando como? Eu fico chocada de ver a falta de humor de lidar com certas questões, tá? Nosso material sofreu o policiamento do politicamente correto. Então, nosso material sempre foi, eu vou até usar uma palavra forte, até meio escrachado, nas perguntas e respostas. Instigador. Bem instigador, bem forte nisso, mas fazendo umas perguntas
né, capciosas para gerar discussão. Então, nós temos um debate chamado Sex War, com perguntas provocativas, mas simplesinha, tipo, aqui, eu até matei. Você não acha que mulheres dirigem mal? Mulheres com filhos pequenos devem trabalhar? Essas perguntas, essas aulas, sempre causavam debate. Uhum. E se todo mundo achasse que sim, mulher deve trabalhar fora de casa, todo mundo sim, aí perdeu a graça. Então, os professores eram orientados a dividir a turma. Essa metade diz que sim, essa metade diz que não. Sempre foi assim, não é? Geralmente quem dizia que sim, eu falava, você acha que não. E quem achava que sim, você vai achar e trocava. Exatamente, exatamente. Com o objetivo pedagógico de levar ao debate, fazer aquele pessoal falar. Então, nunca foi em função da gente achar que a resposta certa é não, a mulher deve ficar em casa. Lógico. Nunca houve isso e essa intenção. Então eu fico chocada agora quando, em vez de só provocar o debate, o que provoca é um policiamento estreito, né? Eu acho que a gente tá num momento muito complicado. Acho que as pessoas têm que saber Não, imagina. Saúde. Fala. Quem tá guiando... A gente conversou muito sobre isso, eu lembro, no final do ano passado, falando do Book 10, porque quem tá guiando a aula, né, quem tá promovendo esses debates é quem tem que direcionar para onde aquilo tem que ir. Então, Claro. É para você debater, para você discutir. Eu lembro assim, gente, todo mundo concorda. Todo mundo concorda? Não, peraí. Alguém vai ter que discordar, não é possível. Porque é para você conversar, para você falar. Exato. O objetivo sempre foi esse. Então, sempre foi assim. Então, foi a mesma cabeça que deu o nome de Brazos ao Brazos, a mesma cabeça que estava naquela onda do... coisa do... Como é o nome? Meu Deus, o grupo do Roberto Carlos. Jovem Guarda. Jovem Guarda. O mesmo grupo que estava naquela sintonia de Jovem Guarda fez esses materiais e criou esse tipo de pergunta. E muitas perguntas dessas, chamadas sexistas, foram criadas por mim. Que, meu Deus... Que não é nem um pouco sexista. Mas eu sempre fui o quê? Eu tive uma vida de feminista. Sim. Totalmente. Eu tive uma vida totalmente feminista, mas nunca achei que eu precisasse ser qualificada adjetivada, para que isso funcionasse. Sim. Né? Então, é engraçado isso. Bom, aqui, eu falando aqui... a gente começou falando sobre o material, e aí nos anos 80, a senhora começou a reescrever o material. Como isso aconteceu? Então, pois é. Então, no início dos anos 80, Jorge resolveu reescrever todos os materiais, né? A ideia era utilizá-los por 2 anos e fazer uma grande revisão. Esse trabalho ficou por fazer com a doença do Jorge. Quando eu assumi, essa foi a minha prioridade. Eu tinha aqueles 2 pontos da distribuição de lucros, de plano de secretários e professores e os materiais. Porque, na verdade, essa era a minha parte, era a minha grande paixão. Criar o material. Criar material sempre foi, continua sendo. E já existia essa coisa do livro 1, antigamente era o livro 1, eram 11, né? Mas já existia Book 1, Book 2, Book 3, ou isso sempre teve? Sim, sempre teve, indo até o 11. Né? E eu alterei algumas coisas, o final principalmente. O livro 11 era um livro com short stories, um livro com um pouquinho de literatura e coisas assim. E o pessoal não curtia muito, não sei se não entendiam muito as histórias. E eu aí resolvi trocar, utilizando histórias, artigos publicados por Newsweek, de um modo geral, que seriam, então,
histórias mais atuais e histórias reais, para que os alunos pudessem ver que eles estavam lendo revistas de grande circulação americana, etc. E um vocabulário normal desse tipo de coisa. E aí eu comecei a trabalhar com material, nunca mais parei, até hoje eu trabalho com material, e nessa época o Wayne me ajudou muito com as revisões e criação dos novos livros, né? Porque alguns livros foram recriados e eu tive de refazer muitas coisas. E ela está sendo extremamente humilde, tá? Porque ela falou assim, não, mexi pouca coisa. O Book One já tinha Present Perfect. Caramba! Então, assim... Irreal. Não, imagina. Não, um ajuste. Um pequeno ajuste. Não, 3 livros de diferença. o problema é o seguinte. Culpa da Georgetown. Esses livros, se você reparar, eles têm mania, os livros americanos, escritos por americanos para ensinar, eles têm mania de usar o Present Perfect para te explicar como fazer, por exemplo, o passado simples, ou Present Continuous, ou qualquer coisa do tipo. Eles não começam pelo verbo to be, que é uma coisa que me irrita muito. Então, sabe, são essas coisas. Bom, aí, tocando então em materiais, vamos à frente, né? Quando nasceram os netos de O.D., John e Peter, né? Com os nomes dados em homenagem ao avô e a Jorge, né? O O.D. queria que eles fossem matriculados na escola americana. E eu fui contra. Eu era contra. Eu preferia o teresiano, porque eu achava que na escola americana, principalmente naquela época, os alunos eram filhos de expatriados que passavam 2, 3 anos no Brasil e iam embora. E eu queria que eles tivessem amigos para toda a vida. E aconteceu. Eles têm amigos hoje que eram amigos deles, nós temos fotos deles com 2, 3 anos, coisa assim. Caramba. Então, os melhores amigos vieram da vida inteira. Só que paguei meu preço. Para o O.D. concordar com isso, promessas. Para o O.D. concordar com isso, eu assumi o compromisso de escrever um material para eles. E que eles aprenderiam inglês no Brazos. Como é especial, hein? Tá vendo, né? Já viu, Nossa né? Senhora. Então, aí o primeiro material foi escrito para o John, que é mais velho, né, e que pegou primeiro, entrou primeiro. E aí eu tinha as minhas crenças e o que fazer. Então, primeiro, só aceitava depois deles serem completamente alfabetizados em português. E isso eu fiz com eles e faço com o filho de todo mundo. Por mais que a mãe reclame, papapá, eu estou com a criança e eu faço. Por que isso? Você vai ter, num grupo de 10, uma criança que vai ter uma dificuldade enorme se ela for alfabetizada em português e em inglês ao mesmo tempo. Você acabou de ensinar essa criança A, E, I, O, U. Você bota numa aula de inglês, a primeira coisa que você diz é que o I não é I, o I é I. Pois é. Não, e as sílabas, as crianças aprendem sílabas em português, não tem nada a ver com inglês. O E é I e por aí vai. Pois é. Então, é péssimo. Então, eu acho que a criança tem que ser alfabetizada. Tudo bem, se a criança vai mês que vem para os Estados Unidos para morar, é outro departamento. Sim. Mas nós estamos falando de crianças brasileiras que moram aqui. Então, a criança é alfabetizada completamente naquele primeiro ano. No segundo ano, tem o reforço todo de alfabetização em português. Sim. E aí, então, ele
está preparado, belezinha, para a gente entrar com inglês e alfabetizar em inglês. Até mesmo para fazer as associações com as quais o Brazos ensina. Aquilo que a senhora falou no primeiro episódio, de afirmativa, negativa. Uma criança não alfabetizada não tem muito Não essa tem noção, né? Então, eu fiz todo o material pensando neles e pensando nas crianças também. Então, é assim. A utilização de estruturas que eu chamo emocionais para crianças. O que é isso? É o Let's, que permite a criança convidar um amiguinho para fazer qualquer coisa, e é um santo verbo que é seguido de um infinitivo não conjugado, sem alterações, e que basta você ensinar um vocabulário muito concreto, gestual, tem que escolher o vocabulário que vem depois do let's, e aí ele sabe chamar a criança para let's play, let's swim e vai. Junto com o let's, existe um outro verbo maravilhoso, que é um verbo de poder, é o can, que as crianças adoram dizer que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso andar de bicicleta, eu posso nadar. E com esses dois verbinhos, coisas simples, você faz até um diálogo. I can swim, let's swim. Olha que coisa mais linda, já estão falando, já criaram um diálogo. Então, eu trabalhei o início com esses verbos emocionais. Vocabulário. Primeira vez que eu fiz uma reunião com professores mostrando o material, ficaram horrorizados com o número de animais. Eleonora, não sei o que é isso? Por que tem que ser só gato, cachorro e leão? Criança acha lesma, barata, mosquito, engraçadíssimos, ótimos. Eles querem essas coisas. Tem a cabeça fresca, tem boa memória. Então, eu dou um banquete, eu boto, e aí eles vão aprender o que eles quiserem aprender. Eles escolhem o que eles vão aprender. Qual é a falácia dessa brincadeira? O que é? Prova. Aquela desgraça que me pegou lá atrás. Se o professor dá, quais são esses? Me dá 5 animais aqui. Se você direciona, e a resposta certa são os animais que você quer, não o que ele quer ou o que ele sabe. Você está induzindo ao erro a criança, na verdade. E bagunça tudo. Sim. Então, não é isso. Eu peguei os tais 50 animais, fui para o John, que era pequenininho, tinha 8 anos na ocasião, ia começar a estudar no ano seguinte, e fiz um grande jogo, ele achando os animais comigo. Matou quase tudo. Aí eu fiz lá a minha reunião, digo, ó, funcionou. Controle de qualidade deu ok, está liberado. Beleza. Então, isso foi criado assim. Esse negócio que o Peter está rindo da questão de prova é que eu sempre odiei prova. Não gosto. Eu gosto de você ver na aula, você vê o que o aluno sabe, o que não sabe, conduzindo. Você sabe o que o teu aluno aprendeu. Sim. E ali você vê o resultado. Então, sempre fui contra. Mas o professor gosta de prova, a coordenação pedia prova, os pais queriam notas e até os alunos queriam prova. A gente vive muito pelo resultado, né? É muito difícil a pessoa acompanhar o processo, especialmente pai, quando você até hoje, assim, você fala, ele está indo bem, mas que nota a senhora daria? Exato. Né? Tem isso, precisa de um número, precisa do resultado. Exato. Então, eu perdi essa briga, né, por grande maioria. Então, e quando eu sou vencida, tudo bem. Então vamos dar provas. Demos provas. Quando chegou a pandemia, eu digo agora não.
na pandemia. Ninguém vai Pois é. botar prova na frente de criança que está traumatizada, que está apavorada. Proibir, né? Foram 2 anos em que eu briguei muito com muita gente para não ter prova, não ter nota, essa coisa. E agora, recentemente, sai um estudo em Singapura, onde eles estão fazendo um enorme estudo de resultados de ensino e disso, daquilo. São avançadíssimos e contra a prova. E tem também na Escandinávia, qual é o país? Dinamarca ou Finlândia? Não sei. Pode ser Finlândia, bem desenvolvida na educação. Pode ter sido Finlândia. Fizeram um outro estudo também absolutamente contra provas. Eu digo, Olha só, pessoal eu não tinha aí falado chegando, disso antes. pessoal chegando aí onde eu queria. Então, é isso. Outra coisa é arte. Desde o início eu coloquei arte e gostava de ensinar para eles, eles aprendiam, eles gostavam. Então eu acho assim, se você pode mostrar uma bola amarela e dizer que aquilo chama yellow, por que você não pode mostrar um sol de Van Gogh e ensinar o yellow? Sim. A cor é a mesma. Ele vai aprender da mesma forma, o estímulo está ali. Só que ele vai desenvolvendo um olhinho, ele vai vendo a arte. Eu não vou ensinar para ele. Quando eu lancei isso, os professores ficaram doidos. Acharam que eles não eram especialistas, que tinham de aprender arte para ensinar, etc. Eu digo, não é por aí. Eu não quero que vá dizer para a criança que é Van Gogh, que nasceu em tal ano, morreu em tal ano, que não sei o que. Não, mas a gente dá umas pinceladas com os alunos, né? Sim. Mas você não precisa fazer a história da arte com esse sentido, se você pode trabalhar de outra forma, com shapes, com cores e por aí você vai fazendo. Então, essa questão da arte funcionou tão bem que acabou virando o nosso Art Zone. A arte, ela foi importante, ela sempre foi muito importante para a senhora e por isso ela entrou no material também? Sim, sim. Eu sempre gostei muito de arte. Sempre gostei muito de arte. E qual era a importância dela? Bom, eu acho que a arte te dá uma outra dimensão à vida, né? Eu acho que é uma outra dimensão que a gente tem. Essa relação com a arte desenvolve um novo olhar. Eu acho que te dá uma certa humildade, eu acho que dá empatia, eu acho que dá uma série de coisas, entendimento, aceitação. Então, você tem a arte bonitinha, do desenho bonitinho, e aí você tem um Picasso, e aí você tem de começar a entender e aceitar certas coisas. A confusão. O diferente também é bonito e por aí vai. Então, eu acho que a aceitação do diferente começa a acontecer muito. E eu sempre levei como uma grande brincadeira com eles. O John era mais ligado em arte do que o Pi. O Pi achava engraçado. Tinha certas coisas, por exemplo, Pollock. E eu fazia a coisa ser meio engraçada. Então, eu não fazia aquela arte. Então, você sabe quem é o Pollock? Não. Não. O Pollock é aquele artista americano que Do dá splash? aquelas... Tá. que faz aquelas pinceladas Sim. assim, né? Então tem aqueles splashes, aquela coisa. E eu aí ensinava para eles, eu dizia que esse artista tinha esse nome
porque ele pegava a tinta e fazia Pollock, 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 Pollock. Então eles achavam ótimo e saíam fazendo. Porque entra numa brincadeira, né? Quando você tá falando com criança, não tem certo ou errado. O cara não vai falar isso não é uma arte, isso Não, é... pelo amor de Deus. Então, assim, entra uma outra discussão ali, a gente entra numa brincadeira, numa coisa leve. E a criança tem um olhar muito menos julgador e muito mais Sim, aberto Cada aqui. criança vai ter um olhar diferente. Né? Existe o adulto que vai olhar e vai vir cheio de conceitos não, e preconceitos, e a exato. criança vai achar legal, né? E vai aprender muito com aquilo. E E aí não está eu- acostumada, né? Muitas crianças não estão acostumadas a ver, ou a brincar, É ou a olhar, ou a diferente. aprender sobre. Não, acho que Então não. tinha o Modigliani. Você lembra de figuras de Modigliani? É aquele que desenhava os olhinhos Lembro da assim, escola. nariz longo, Sim. pescoço longo. Então, era brincadeira. Vai tomar banho. Olha, vai lavar a cabeça. Faz olhinho de Modigliani. Puxa o olhinho para não entrar shampoo. Aí puxava. Aí eu digo, agora eu quero um beijo pescoçudo de Modigliani. Aí picha o pescoço. Ensinando de uma forma muito natural. Eles vão. E essa coisa começou. Eu comecei a ensinar eles de um jeito que foi muito engraçado. Eu sempre tive livros de arte lá em casa. E eu tinha um livro bonito na minha mesa, assim na frente. E o Arthur foi lá com o John, e o Arthur foi mexer no meu livro. Aí o John disse para eles. Arthur. Arthur entrou na história. Arthur é o filho do meu irmão já. Já Tá. estamos na segunda "Ih, geração. Gente, não, isso foi com o Arthur ou foi com o John? Não, foi com o John. Eu é que misturei a brincadeira Do Peladão? do Peladão. Não, o Fala Peladão aí, foi Adriana. Arthur. O Arthur foi Peladão. O Peladão foi Arthur. Foi. Não, então já é outra geração. Continuando Essa é a versão mesma 2.0. coisa. Entendi. Do filho do John. Foi lá em casa. E aí ele foi mexer no meu livro. Aí o John disse para ele, não, livro da TT você não pode mexer. Aí eu disse, não, pode sim. Pega o livro, bota no meu colo e vem aprender comigo. Vamos mexer. Tem que mexer com cuidado, vira a página. Aí ele foi virando a página. A diversão era só virar a página. Aí ele fez, e a dança do Matisse. Todo mundo peladão? aí eu disse, todo mundo peladão. Em arte, às vezes, tem muita gente, muito peladão. Aí ele ia tomar banho. Aí ele vinha, tirava a roupa e vinha dançando para mim, todo pelado. O peladão do Matisse, o peladão do Matisse. Aprendeu. Aprendeu. Conhece a arte. Então, sempre foi uma coisa assim, entende? Foi levado nessa brincadeira e que fez com que eles gostassem de arte, curtissem a arte. E aí, tendo essa experiência, eu queria levar para essas outras crianças também, para os filhos dos outros, que talvez não tivessem essa oportunidade de aprender. Incentivo mesmo. Esse incentivo de se relacionar com a arte, entendeu? E aí, o que aconteceu? A partir dessa criação do Art Zone, eu tive adesão dos diretores, com um grande destaque para a Ana, da Ilha do Governador, tá? Que foi à frente, aproveitou isso e saíram criando diversas atividades, tá? Então, eu tenho muito orgulho e gratidão a esses diretores que se empenharam nisso. O filho da Ana assumiu também, o Marcelo também, trabalhando muito com isso, e aí surgiram. Open House nós sempre tivemos dentro do Brazos, né? Eram os convites que eram distribuídos para os adultos para assistirem a aulas aquilo. Mas aí o Open House ganhou outra roupagem, outra preparação, com os alunos menores, Bring a Friend, Brazos for the Family, e aí veio, o Marcelo fez uma parceria com uma pizzaria, e aí elevou o Mini Chefs a um outro nível, porque eu tinha o Mini Chefs, era uma atividade no nosso material, em que tinha um quadrado, e aí eles cortavam uns círculos, e aí faziam queijo, pepperoni, não sei o que lá, mas eles iam montando a pizza de mentira,
né? Aquela brincadeira, falando Sim. o que estavam botando ali. E aí o Marcelo fez uma parceria com uma pizzaria e elevou o nível. Fez de verdade. Fez de verdade. Eu sou apaixonada pelo Mini Chefs. Acho uma gracinha. É uma gracinha, é uma gracinha. A gente tinha o sanduíche, onde eles aprendiam slices, etc. Temos ainda o sanduíche. Pois é. O bolinho de caneca. Nós tínhamos algumas coisas e realmente a pizzaria é o auge disso, Sim. né? Nós eu fiz no material aquela aula dos carrinhos, que vestia as crianças de carrinho para eles dirigirem. Então, eles dirigiam pela escola toda, direita, já olha o sinal, olha a luz vermelha. E por aí vai. E aí depois também a Ilha fez aquela atividade genial no Galeão, essa só deles, porque não tem condição do aeroporto, não tem condição de se fazer em outro lugar. Né? Estamos negociando. É? Spoiler aí. É a maior, não sei nisso vai, mas a maior inveja da minha vida, porque eu queria tanto essa atividade. A gente vai abrir para todo mundo, a gente tá falando com Mas para fazer aonde? Lá no Galeão. No Galeão? Imagina. Opa, que maravilha. Um segredo aqui, ó, para você. Porque é longe Cobre. para eles levarem, né? Mas é impossível. Não é Nossa, seria um grande exato, passeio para as crianças. eu Imagina, a criança Dá paga pra uma fazer. taxa, coloca no ônibus e vai. A alegria é certa. Fantástico. Uma outra coisa aí também, que surge... Agora, esse já surgiu depois, porque o que acontece? Faz um livro, começou no infanto, fez o infanto. Eu não queria de jeito nenhum fazer um material nosso de juvenil, que eu achava que teria vida curta. Então, nós usávamos um livro da praça, aí fizeram na minha cabeça, tem que fazer, tá bom, fiz o juvenil. Aí, no que você faz um aqui, você, fiz uma atividade aqui, que seria uma gracinha mais para trás. Aí vai para frente, vai para trás. E aí veio o uso da fonética, né? Por quê? É sempre uma dificuldade de pronúncia. E eu comecei a botar o uso da fonética até nos menores que entraram depois, né, nos cursos ainda sem alfabetização, no pre-K. E aí esses livros foram feitos para quem? Para os filhos do Peter. Então são os livros de Olivia e do Felipe, que aliás aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu dei o primeiro livro para ela, né? Eu fiz a fotinha dela na primeira página do livro, tem a foto da Olivia e a dedicatória para a Olivia. E a Olivia tem outros amiguinhos que são da turma dela. Ela recebeu o livro, olhou e foi olhar o livro da amiga. E achou que cada amiga ia ter a foto dela, entendeu? Não que o livro era só dela. E aí eles começaram, então, a trabalhar no Brazos, né? E aí eu tinha essa preocupação da escolha real. Sim. O Pi resolveu fazer uma pós em Boston e ele viajou para lá fazendo administração. Tá? Chique. Ele gostava. Nossa, como eu me apaixonei pelaquela cidade. E aí a ideia... E aí o que aconteceu? Foi uma maravilha. Porque ele foi e fazendo esse curso, eles tinham de apresentar alguns casos reais e coisas assim, e ele escolheu o Brazos. E ao explicar o que era o Brazos e funcionamento e começar a pesquisar sobre o Brazos, ele descobriu o que era e ele se encantou pelo Brazos. E teve um professor, um indiano, que eu acho que ajudou a despertar essa visão dele do que era. Fala sobre isso um pouquinho.
Eu fui para Boston, aí meu projeto final era fazer um projeto sobre uma empresa. Estudo de caso. Estudo de caso. É. E eu fiz sobre o Brazos Online. Brazos em Online? 2009. 10, sei lá. E você se apaixonou? Aí eu falei, cara, tipo assim, porque uma geração nova entrando conflita muito com uma geração antiga. Sim. Né? Uhum. Então a gente tinha muitas discussões acaloradas. E eu falei, cara, por nunca ter trabalhado em outra empresa, ter sempre vivido aqui, eu queria pegar alguma experiência fora. Eu sempre fui de estudar depois de velho. E eu falei, cara, não preciso passar um tempo fora, abrir minha cabeça, conhecer gente nova, coisas novas. E fui para Boston, fiz esse projeto. O Anurag, que é um amigo, virou um amigo pessoal, né? Hoje em dia, era meu professor e ali eu me apaixonei pela gestão, assim. Eu acho que como conhecer uma coisa de números de outro nível que a gente não tinha aqui ainda. Porque assim, pra quem se conhece pelo menos um pouquinho, a gente não convive tanto, né? A gente se conhece no nível profissional, mas é muito claro o quanto você é apaixonado pelo Brazos. Isso é muito transparente. No não, aí houve o seguinte, existia aquela paixão familiar, né? Aquela coisa que envolvia toda a família, afinal de contas, avô, Jorge, porque o Peter, quando o Peter nasceu, o Jorge já tinha morrido, o Peter não conheceu o Jorge. O John nasceu em 83, o Jorge morreu em 84, então o John era bebê. Não conviveram. Nenhum dos dois conviveu. Mas sempre existiu aquele mito, aquela figura forte familiar. Sim, claro. Né? Então, existia esse amor pela familiar. empresa, pelo local. Mas aí ele começou a conhecer o projeto, o trabalho, a essência do Brazos, o que era. Sim. Né? E aí começou a se apaixonar pela empresa, né? E aí ficamos trabalhando os três juntos durante um período e era engraçado, porque você tem o seguinte, você tem uma geração nova que quando chega acha que tudo anterior está errado, que precisa ser revisto e tudo mais. E aí ele foi ganhando um tempo de resgate, de ver que isso aqui realmente pode ser melhorado, não está tão bom, deve ser feito de outro jeito, não sei o quê. Aí ele me trazia e a gente discutia e tinha razão aqui, então vamos ver dessa forma. Outra coisa, ele trazia, dizia, isso já foi tentado, não pode ser assim, por isso, isso e aquilo. Então, foi muito bem elaborado. E eu tinha na minha cabeça, eu nunca tive a vaidade de ser diretora do Brazos. Era um acidente de percurso, a coisa toda. Não era minha ambição. Tanto que no início o plano nem era ficar tanto tempo. Não, exato. Eu estava na boa, entende? Sim. E eu queria sair, seria legal de passar para eles. Só queria ter certeza que eu não estaria impondo a eles a minha história, que era a história deles com o Brazos sendo criada, a escolha deles. Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? E fui passando e fui saindo. E a minha preocupação, que eu dizia brincando, é que desde os romanos, essa história de triunvirato não dava certo. Não tinha dado certo lá e não ia dar certo aqui. Agora, eu não queria uma sucessão tão traumática quanto a minha. Então, foi tudo montado cuidadoso. E aí, o que aconteceu? Aí eu tenho que falar do John. A admiração e gratidão que eu tenho por John, que como irmão mais velho, e que muitos esperavam que assumisse o Brazos, ele me chamou um dia e disse que o Peter era o perfil que nós precisávamos. Ele teve uma grande visão empresarial, né?
falta de Não sei vaidade. se eu agradeço ou se eu mando a desprendimento. conta do psicólogo e etc. Ele foi maduro, foi generoso, e o Pi realmente tinha o perfil necessário e cada vez mais tem demonstrado que foi um acerto Sim, a claro. escolha, né? E vai fazer 10 anos, né, agora, e eu fui... Vai fazer 10 anos. Sim, em agosto. A gente faz aniversário junto, você sabe, né? Ah, é? Eu faço em Olha agosto aí, também, viu? 10 anos. Você já entrou na gestão Peter. Eu entrei. Mas que ela não conta é que quando eu estava em Boston, aí eu me formei no meu curso e tal, terminei lá bem colocado na turma e fui convidado para trabalhar na faculdade. Olha que chique. Então os meus planos de voltar tinham sido jogados para frente. Falei, Sim. não, vou ficar aqui, pô, morando em Boston. Arrumei um emprego Pra receber em dólar. para receber em dólar, trabalhando para a faculdade, pô, Chique, Boston University, gigante. Falei, pô, Sim. vou ficar aqui um bom tempo, né? E o que te fez voltar, É Peter? uma ligação. Volta agora. Falei, sim, senhora. Tô indo aí, daqui a 2 entendi. semanas eu tô voltando. Passou 1 ano e meio, Quase 2, é. quase... Tava de bom tamanho, né? Era só um tempinho pra esfriar a cabeça, Peter. Um ano e meio Não, foi não, suficiente. era aprendizado. Eu acho que essa experiência, qualquer pessoa que possa ter, deve ter. Tem que fazer, tem que aproveitar, né? Enquanto você cresce nesse tempo que você Cara, tá você não tem sozinho ninguém, fora. cara. Você não consegue ajuda de ninguém. Você tem que se virar, você É tem que outra evoluir. Been there, done that. É isso. É uma loucura. Então, assim, eu voltei muito diferente. Pra melhor. Sim, I hope, né? sim. Não, Esquecendo corridas. Não, já. Aí voltei já com os dois macomunados para já me colocar como presidente. E desde o início, o Pi teve a postura de empresário e não de herdeiro. Eu brincava, eu sempre brinquei, desculpa o palavrão, que o Brasil não teria um dirigente que assumisse como herdeiro, sabe? Não seria o como herdeiro, seria o empresário. Então, foi. E aí o Pi assumiu, né? Jamais teve a postura aqui dentro, jamais teve a atitude de neto de Oldie e de meu filho, porque, bom, desde que eles nasceram, me tomei de amores, né, e roubei os filhos da Tânia, que sempre teve uma segurança muito grande do amor deles e a generosidade de dividir comigo as crianças. Então, sempre houve esse entrosamento, esse negócio, e sempre vi como minhas crianças, meus meninos. A família vai muito além do sangue, né? Muito, sim, com certeza, né? E aí, a equipe estruturada por ele, e aí a gente já vai começando essa outra história, né? Essa nova geração Brasas. Exato. E ele foi estruturando a equipe dele, né? Aí já a gente já tivemos problemas de montagem de equipe, aquela coisa de você dar um mau passo, corrige, mas trabalhando em conjunto, né? E sintonia e vendo o que precisava ser feito. E aí ele montou uma equipe muito boa, uma equipe dele, não é uma equipe que ele herdou, uma equipe minha. Quer dizer, é claro que ele herdou certas pessoas, etc., mas ele foi montando, né? E sem expectativa prévia, teve de vencer um momento terrível da pandemia. Então, a transição, a sua entrada não foi traumática, mas um tempo depois você teve uma pancada também, teve um golpe ali. Teve diversos. Ele teve 2. Ele teve o seguinte, olha, no fim de 2015, você assumiu quanto? 13. Pois é. Fim de 2015 e início de 2016, a economia brasileira enlouqueceu. Girou. 2020 foi o pior ano de crise do Brasil
com o coronavírus. Foi a pior recessão que o Brasil já passou. Então, ele não teve um problema como eu tive, mas ele assumiu também águas rebordosas, né? Eu digo, cada vez que a gente tem um novo assumindo aqui, tem que passar por uma prova. Uma aprovação, E a prova foi feia, foi bem feia, então. Então, o que aconteceu? Naquela maldita sexta-feira 13, né, de março de 2020, nós estávamos aqui reunidos, esperando decisão do governo sobre as escolas, se as escolas seriam fechadas ou não. Veio a ordem de fechamento. Nós achávamos que íamos fechar por uma semana. 15 dias. 15 dias, eu lembro do recado. 15 dias, a gente volta. 15 dias, mas a esperança era menos, né? Nós mandamos recado, todo mundo para vamos voltar. E aí pintou que a coisa era séria, que não era bem assim, né? O que acontecia? Nós já tínhamos diversas ideias da coisa do online. Eu, há séculos atrás, há mais de 30 anos, criei uma coisa que eu dei um nome, Brasas by Phone. Era para ensinar por telefone, então eu achava assim, no Rio de Janeiro, um sucesso. As pessoas levam 1 hora para chegar em casa, voltando de trabalho, então vem no carro, tendo a aula de inglês, um nível de conversação, um nível de intermediário e avançado, uma maravilha. Todo mundo vai adorar, vai pegar. Ninguém gostou da minha ideia. A minha ideia morreu. Falta de água. Zerada. Mas eu tinha isso lá na cabeça que era uma coisa legal. O Peter vai e faz um estudo de online, não sei o que, em Boston. E aí nós estávamos em contato com o Google para ver os livros, para ver o que a gente estava em contato mesmo. 2014 foi quando a gente... As datas eu posso estar errado eu os também. anos, mas em 2014, 15 a gente trouxe o Andrew já como gerente, né, de TI naquela época. E a gente já estava com o Google implantado, já tinha toda essa parte de Google. Mas era como não era para o Brazos Online, era para fazer a gestão dos sistemas do Brazos. A gente já rodava tudo por Google. A gente tinha todas as peças no lugar certo para outras coisas que na hora da pandemia a gente viu que estava tudo pronto. Assim, e o que aconteceu? As escolas todas, todo mundo correu para o Google. Claro que eles não podiam atender a todos, mas nós já estávamos ali. Nós já tínhamos o contato, nós já estávamos na fila com isso. E o que aconteceu mais? Nós tínhamos, desde o início dos tempos, os materiais, os manuais prontos. Nós tínhamos todas as aulas prontas. Era só gravar o que estava ali. Nós não tínhamos de sair preparando aulas. Então, num prazo absurdo, eu acho que é recorde mundial. A gente podia ter mandado isso para o Guinness, que a gente ia aparecer lá. Em uma semana, esses meninos me montam a coisa toda. A coisa toda, em uma semana, estava em pé, nós estávamos dando aulas, testando. Funcionando. E funcionando com sucesso. E a senhora, eu tive alunos que faziam aula dentro do carro. Sabia? Isso que a senhora falou do telefone, eu lembrei. Pois é. Tinha alunos assim, trabalhavam em tinha hospitais e tudo mais. Eles saíam, iam para o estacionamento e faziam aula dentro do carro. Às vezes, né, no trânsito e tal, não consigo ligar a câmera porque a internet tá ruim, tá no trânsito. Tinha essa não posso ligar a câmera, mas a maioria, assim, muita gente fazia do trânsito, fazia do carro. Mas tudo a ver, não acha? Na conversação também tive aluno que fazia do carro. É tudo a ver, é uma coisa maluca. Só perdi um nome, meu Deus do céu. Então,
É isso, essas coisas... A gente rouba as coisas que dão certo e reproduz, né? O conselho diretor foi seguindo, né? Eu As acho ideias vão... que muito, assim, do que a gente do que o Brazzers é e foi, foram de pessoas extremamente inteligentes e geniais, não só porque elas faziam, mas de saberem se rodear de pessoas também extremamente competentes. Isso é muito importante. E na pandemia isso ficou muito claro, assim, você tinha uma equipe de pessoas É. geniais, né? Não é qualquer um que em uma semana faria isso. Eu lembro que a gente ficou uma semana, né, sem dar aula, que foi a semana da reestruturação. Foi férias, né? A gente antecipou férias, né? E até antecipou feriado, se eu não me engano. Não, a gente Depois antecipou a semana de férias do julho, do meio do ano. Isso. E aí a gente recebeu um material e um vídeo da coordenação. Olha, a mesma aula, só que agora é assim. E era um vídeo de WhatsApp, né? Que a gente tinha mais ou menos a metodologia era a mesma. A gente só vai falar e esperar o aluno repetir na câmera. E aí você fala de novo. E um material, porque a gente recebeu um material de revisão. Sim. Eu lembro disso. As duas, A primeira parte foi revisão, enquanto dava tempo de organizar o resto. Porque a gente achou que ia só ficar e voltar, né? Então a gente dá essa revisão aqui. A gente não queria andar pra frente. A gente queria... Mas isso durou uma semana e meia. E veio dos professores. Porque na segunda aula o aluno já falou assim, professor, a gente não vai ter matéria não, né? Pode seguir. Porque eles viram que funcionava, eles aprendiam. Né? Assim, eu lembro, as crianças, até hoje, eu tenho um J6 agora, que na pandemia era um J2A, J2B, e até hoje eles comentam assim, teacher, eu nem sei, eu fico um pouco triste, mas feliz ao mesmo tempo. Teacher, era a única aula que a gente prestava atenção na pandemia. Foi a única coisa que a gente aprendeu na pandemia foi inglês, porque eles ligavam as coisas da escola e dormiam. O Brazzers nunca permitiu isso. Então, assim, funcionou muito bem. Então, funcionou até hoje. Bem, pois é a nossa maior escola hoje em dia. É o BOL. Brazzers Online é 1.500 alunos. Não, foi um sucesso, é um sucesso. Eu acho isso uma maravilha, né? E a gente se reinventa de novo. E a gente vai se reinventando. E aí vem o lado terrível da reunião, né? Essa parte não chegou para vocês. O pós-reunião, entre nós. Então, vai fechar, tá? Vamos ficar 15 dias sem aulas. Fizemos as contas. Pois é. Temos dinheiro, esse mês os alunos já tinham pago, né? Porque as matrículas já tinham sido feitas. Então, aquele mês já estava coberto. Nós tínhamos dinheiro, eu fiz assim, eu digo, nós temos dinheiro para segurar um mês a mais. E aí, nós temos, para fechar a escola, nós temos de mandar embora todo mundo. Então, a gente vai precisar de todo o dinheiro que a gente tem para conseguir pagar as rescisões para mandar embora todo mundo. Pois é. E vai acabar. Se os alunos não pagassem o segundo mês, se eles não gostassem da aula e se recusassem, porque nós nunca fizemos contratos com alunos, os alunos do Brasil nunca foram amarrados a contratos. Né? Se eles não quisessem a aula, se fossem embora, o que a gente ia fazer? Então, o jeito era esse. Aí, mais uma vez, os alunos, o sucesso, mais uma vez que eu digo, porque já tinha acontecido no passado, quando houve o Plano Collor. Os alunos fizeram as novas matrículas, pagaram nova mensalidade, o curso foi um sucesso e segurou, e lá vamos nós, e aí tudo funcionou. E isso puxando uma grande sardinha para os professores, né? Porque, assim, muita gente ficou... Todo mundo, assim... Eu acho que diretor, gerente, professor... A coordenação, todo mundo em casa na primeira semana, vinha eu e a coordenação para cá. Pro escritório, cada um ficava assim, uma distância, máscara, tudo, montando todas as aulas, tudo isso. A gente fala, eu lembro, pelo menos a Mônica, né, minha diretora, ela fala muito sobre a relação que a gente tem com os nossos alunos. E que muitas vezes durante a pandemia, era uma ligação.
que o aluno, estava super desanimado. E muitos alunos foram demitidos durante a pandemia. Então, para eles pagarem o curso era complicado, ou então para pagar para ele e para o filho. E era uma ligação e valia a pena. E aí, na aula seguinte, eles estavam lá. Então, assim... Não, foi todo mundo. Não, todo mundo. Foi um trabalho de equipe fantástico. Foi um negócio bonito de ver. Fiquei muito emocionada com isso. Fiquei muito orgulhosa de todo mundo. E a gente fez também questão, quer dizer, a gente não mandou ninguém embora. Houve aquela estrutura daquele pessoal que podia ficar, né, sem o emprego, mas pegando o auxílio durante aquele período para depois ser readmitido. Então, teve uma mecânica ali, mas a gente conseguiu não mandar embora. E uniu a gente. Com certeza. Mas, assim, eu acho que deu um novo propósito, acho que para todo mundo, de ressignificado de Brazos, né? De empresa, de time. E aí, com a gente se encaminhando para o final, tem uma pergunta fora do script, mas que me chamou muita atenção logo no início. A senhora disse, eu não tinha muitos planos para ficar. Eram uns 3 meses e depois estou aqui até hoje. O que te fez ficar todo esse tempo? Necessidade. Não tinha como sair. Quando eu descobri que os meus executivos não eram executivos, que eles eram professores, e que eu não tinha quem tomasse conta da casa, porque eu tinha tido uma conversa com o Jorge, uma conversa complicada, difícil, mas eu acho que eu perguntei a ele se, não lembro quem, se alguém tocaria o Brazos. E ele me disse, não, você vai tocar. Que responsabilidade. Então, tinha esse negócio, quer dizer, eu tinha a bênção dele nisso, eu tinha a ordem de segurar. Mas eu não tinha noção realmente que eu não encontraria dentro do Brazos um executivo. Eu tinha o John Mack, mas John Mack estava há muito pouco tempo dentro do Brazos. Então eu ainda não conhecia, e na verdade eu conheci o John Mack com uma grande briga entre nós, porque ele fez uma cobrança ao Jorge, o Jorge estava doente, ele mandou uma carta que eu achei grosseira, e eu fui numa reunião, eu cheguei, descasquei, falei tudo que eu queria com o John Mack, sendo que depois nós dois nos entendemos, ele entendeu porque, quando ele soube da seriedade da doença do Jorge, ele entendeu por que eu estava tão zangada, e eu entendi, o John Mack era uma pessoa muito direta, então se ele achasse que estava sendo injustiçado, ele cobrava de uma forma direta. Então, era o jeito dele de falar. Então, nós dois acabamos nos entendendo. O John foi uma pessoa que me deu muito apoio, mas muito apoio ao longo do tempo. Quando eu inventei de fazer toda a parte de TI dentro do Brazos, o Brazos já tinha toda uma estrutura muito bem montada de controles e isso assim. Então, o que eu queria? Eu tinha N programas diferentes, mas eu não queria. Eu queria o programa do Brazos. Sim. E aí eu botei o John para desenvolver. Ele não era de TI. Ele só era inteligente e bom de matemática, curioso e estudioso. Ele saiu estudando 10 mil livros e foi fazer esse programa. Fez o programa, né? Ele ficou tão exaurido. A história minha com o John é muito engraçada, muito diferente. Ele ficou tão exaurido que ele pediu demissão do Brazos e fundou um curso dele. Ele teve um curso dele, NetPoint era o nome. E aí eu disse, tudo bem, você não quer... Ele era diretor do Leblon. Eu digo, tudo bem, você não quer ser diretor
do curso. Mas você vai segurar a peteca, você vai segurar o meu TI, o meu sistema. Dá um jeito aí. Agora, vê que maluquice. Ele era o quê? Ele era um dono de outro curso, ele era concorrente, com toda a informação do Brazos na mão dele, porque eu confiava no John. Nós tínhamos uma relação de muita confiança. E ele fez isso durante uns anos, até que ele meio que cansou de ser dono de empresa, resolveu fechar o curso dele, e nós dois sentamos. E uma dessas vezes que ele foi no Brazos cuidar do nosso material, lá do nosso sistema. E aí eu perguntei, eu digo, já não tem tempo de você voltar para mim, não? Aí ele disse, vamos conversar. Aí sentamos, conversamos e ele voltou, né? E ficou no Brazos até o fim, ficou até a gente perder o John. Eu cheguei a trabalhar com ele no Brasil. Vai ter a gente está pensando num episódio. John. Dona Eleonora, para Merece. encerrarmos, Merece. Uma palavra para definir o Brazos na sua vida. O Brazos foi essencial na minha vida, porque segurou a minha vida, né? Com a perda do Jorge, eu tive de ressignificar a minha vida. Comecei a trabalhar uma coisa que eu gosto muito de fazer material, esse é um lado criativo que eu curto. Acho que o trabalho dentro do Brazos é sempre bem prazeroso. Quando a gente não está em crise é ótimo. Quando acontece alguma crise é o diabo. Mas a gente sobrevive a elas. A gente sobrevive. Graças a Deus. E uma pessoa que foi uma grande inspiração para a senhora. Pois é, são tantas pessoas, né? São tantas coisas. Jorge foi uma grande inspiração para mim, não resta a menor dúvida. Minha mãe também, que foi uma grande mulher, enfrentou barras e segurou e me deu apoio, esse tipo de coisa. Agora, eu tenho uma história incrível da minha avó. Minha avó foi uma mulher nascida no outro século. Minha mãe nasceu em 1913. Então, a minha avó nasceu em 1800 e alguma coisa, né? E a minha avó casou com 16 anos. E não teve filhos até fazer 30 anos. Com 30 anos, ela engravidou. E aí aconteceu o seguinte, o meu avô, marido dela, era um homem, ele não era ruim não, ele só era meio doido. Ele fazia assim, ele jogava, ganhava dinheiro, comprava um faqueiro de prata e dava de presente para ela. Aí dali a pouco ela começava a ver que as colheres iam sumindo, ia sumindo não sei o quê, ele ia vendendo o presente, ele ia vendendo o faqueiro. Ele fez um negócio que existe, até aí morreu Neves, esse Neves era meu avô. Ele construiu um barco, ele era da Marinha, tinha sido da Marinha, ele construiu um barco que ele ia lançar ao mar. Eu acho que sei lá qual é o cais, isso, de algum lugar no centro da cidade. E aí ele construiu o barco, não sei o quê, e aí contratou banda de música, aquela coisa toda para a festa inaugural. O barco saiu, ele dentro do barco, todo fantasiado lá de almirante, sei eu. Uma quadra, o barco afundou. E aí veio o provérbio, até aí morreu Neves. Quer dizer, não é uma coisa que não vai muito longe das pernas, não. Sim. Então, casada com esse doido, ao engravidar, com 30 anos, minha avó decretou que para viver com ela, tudo bem, ela aguentava, mas para ser o pai do filho dela, não.
E saiu para ser mãe sozinha em 1913. Meu Deus. Inimaginável. Inimaginável, né? E eu, infelizmente, perdi essa avó com 9 anos. Nunca tive uma conversa de adulta com ela que me mata de curiosidade, né? O que passa na cabeça de uma mulher para enfrentar uma situação dessa? Sim. Entende? Então, você vê, eu tive uma Leila Diniz antes da Leila Diniz, e essa avó daquele século, para mim, é muito mais uma representação de um feminismo atuante, de alguém que segura o que precisa, segura a vida. É isso. É isso, então. Encerramos de forma maravilhosa. Peter, alguma declaração, algo a dizer? No meu dia eu falo. Fica no próximo episódio. Bom, não vai nem me dizer que me ama, te amo. Amo muito. Só tenho a agradecer. Todo mundo sabe, tá? He makes sure of it. A gente tem 2 presentes pra senhora. 2? A gente tem o presente oficial do podcast, que a senhora já conhece. Já conheço. Entrega, a minha surpresa, fala assim, nossa, que bonito. É lindão, mas eu já conheço, então eu não vou nem abrir porque eu tô vendo aqui. Olha, é essa aqui a minha canequinha, igual a essa. E outro. E essa, em agradecimento de todos do Brasas Gente. ao casal Gente. Zinovetes. Esse é novo, a gente pretende pendurar aí, né? A gente quer botar na porta. Que merece uma foto depois, a gente tem que tirar a foto. Com certeza. Tá ótimo. Adriano faz uma musiquinha, ele é bom disso. Olha, que lindo. Legal, peraí, deixa eu segurar aqui, olha só. Dona Eleonora, muito obrigada. A senhora quer encerrar, deixar uma mensagem, um beijo para alguém? Não, eu deixo beijo para todo mundo, agradecimento enorme a essa equipe toda, todo mundo que vem trabalhando há tantos anos pelo curso, tanta dedicação. Nós temos gente aqui que tem 30, 40 anos de casa. Então, também o pessoal que recém-chegado agora do último treinamento, bom contar com vocês, espero que fiquem por um outro tanto de tempo. E é isso, então temos muito a agradecer a todo mundo. Sempre. Enquanto a gente grava, a senhora falou do treinamento, tem um pessoal no treinamento, inclusive. Tá começando agora, literalmente, tem uma semana de Brasas. Legal, bacana então. Então um beijo para a turma nova, sejam bem-vindos a bordo, tem muita história para contar. É isso. E a você que está assistindo a gente, muito obrigada por ter ficado até agora. Espero que vocês tenham gostado e amado tanto quanto eu de ter tido essa experiência. Acompanhem a gente no YouTube, no Instagram, com os cortes do TikTok, tudo aquilo. Muito obrigada, viu? Bye!